Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E temos assunto a conversar a respeito de Arthur Jorge, tá legal, pessoal? Eu sei que tem muita novidade aí pra gente elucidar, pra gente opinar sobre mercado, né? Tem a situação do Tiquinho, do Danilo com o Santos, obviamente, né, que o quarteto do Botafogo sendo muito, né, assediado, né, pelo mercado, né, o quarteto do Botafogo muito valorizado no mercado, né, e, enfim, as peças, né, que podem chegar para os lugares, né, de quem for embora, né, tem a situação do Jair, zagueiro da equipe do Santos também, mas chegou o momento de falar sobre Arthur Jorge e a possibilidade dele ficar no Botafogo é cada vez menor, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e a gente vai trocar aquela ideia sobre tudo que está acontecendo, né? Sobre toda a situação envolvendo o Arthur e vai opinar aqui, né? Analisar da maneira que a gente coloca, né, na balança daquilo que está sendo feito da maneira mais adequada, daquilo que não está sendo feito, né? E do que pode ser o futuro do Botafogo com essa possibilidade de saída. Matéria publicada pela ESPN Brasil, já está lá no site deles, tá? E que eu pude confirmar também, né? O pessoal fala, pô, mas ESPN, não sei o quê, paulista. Cara, assim, eu diria que eu consegui confirmar, acho que 90% de tudo que foi publicado nessa reportagem, tá? Arthur Jorge, ele tem um acerto, né? Ele tem um acordo encaminhado com o Al Rayyan do Catar, a equipe do Catar, a equipe que, né, onde joga, inclusive, o Roger Guedes, né, o Botafogo, inclusive, estava hospedado no Catar, no mesmo hotel em que, geralmente, o Al Rayyan fica, né, concentrado também, né, curioso. Enfim, a gente tem aí, né, essa informação de acordo, né, e de um desconforto, digamos assim, que gerou no Botafogo. O Botafogo se sentiu, assim, incomodado em termos de postura com o Arthur Jorge, por conta desse acerto antes mesmo de conversar, né, ter uma reunião final com o Botafogo, pensando em renovação, em valorização, em permanência para pelo menos esse próximo semestre, né? Afinal, o Arthur Jorge ainda é um funcionário do Botafogo, ele tem contrato com o Botafogo até o meio do ano que vem, correto? E o que acontece, rapaziada? Assim, primeiro de tudo, condenável, né, um treinador trocar de clube, fazer uma escolha, né, ir para outro clube? Não é. Né? Inclusive, o Arthur Jorge, ele deixa o Braga rumo ao Botafogo, correto? Foi paga ali a multa, ele decidiu sair, né, do clube português e vir pro futebol brasileiro, tá? A grande questão, né, é que a gente está falando aí de um ciclo muito vitorioso, obviamente que rola, né, um apego, tem algo errado também nele pensar em dinheiro e tal. Não, cara, a vida é feita de escolhas. Eu acho que o que pode ser questionado é um pouco da postura que foi demonstrada nas últimas semanas, tá? Em meio ao Mundial de Clubes, às vésperas da decisão do Campeonato Brasileiro, eu acho que são certas coisas que poderiam ser... Algumas situações poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido encaminhadas, poderiam ter sido lidadas de uma maneira mais madura, de uma maneira mais correta, sabe? O Arthur, né, tendo em vista, né, que ele é um cara que ele já entra em contato, que ele já recebe o contato da equipe do Catar, que ele já acerta essa possibilidade de saída muito forte, antes mesmo de conversar com o John Textor, antes mesmo de conversar com o Botafogo, né, ou ele mesmo, ele com um treinador vitorioso. É lógico que uma conversa por uma renovação, uma conversa por uma situação, né, envolvendo salário e tudo mais, ele tem que partir do clube, claro, né, o clube que efetua o contrato, né, o treinador, ele é um funcionário do clube. Mas a partir do momento que o Arthur Jorge ele tem o tamanho que ele ganhou no Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores em tão pouco tempo de Botafogo, um cara que chegou ao clube, se eu não me engano, ali em abril, né? Cara, eu acho que ele tem tamanho dentro do clube para pegar o telefone dele,
bater no escritório ali do Textor, falar, e aí, cara, vamos conversar, né, sobre renovação? Eu, particularmente, quero ficar, mas podemos, de fato, conversar aqui sobre alguma situação, uma valorização, porque a gente quer ficar no Botafogo? A impressão que me dá, né, quando você liga os pontos, aquela entrevista do Arthur Jorge, às vésperas de um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, né, que foi uma parada que, tipo assim, eu não quis comentar naquele momento, porque era um momento tão mágico para ficar cornetando, para ficar enchendo o saco, né, com pouca coisa. O Botafogo tinha acabado de ser campeão da Libertadores, estava a um passo de ser campeão brasileiro, só uma catástrofe tiraria aquele título do Botafogo, e não teve como, né? A gente sabe que, né, o Botafogo tinha a taça nas mãos, era só fazer o básico, empatar com o São Paulo. Mas assim, a gente teve o Arthur Jorge dando uma entrevista, um momento que eu acho que era inoportuno, sabe? Ele falando que ele queria ter uma valorização do Botafogo, que o Botafogo tem que valorizar, né, a comissão técnica, que o futuro dele era incerto no Botafogo. Cara, ele falar aquilo às vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro, com o título ainda não resolvido, já não foi muito legal. Ele repetir esse discurso no meio daquela loucura que foi a ida para o Mundial, né, e do jeito que foi o Mundial também, né? Porra, o Botafogo, com todo o caos, né, que foi o voo e tudo mais, né? Inclusive a própria reportagem afirma, né, que o Arthur Jorge falava sobre o contrato dentro do voo com algumas pessoas do Botafogo, sabe? Enfim, a impressão que me dá é que o Arthur Jorge ele já tem esse contato, digamos assim, com o Al Rayyan, com o clube do Catar, há um tempo. Ele já estava muito bem decidido de sair, né? E dando essa entrevista antes da última rodada, né, da rodada final do Campeonato Brasileiro, antes da disputa do Mundial de Clubes, me parece assim uma tentativa de arar o terreno para, cara, se eu sair, vou sair numa boa. Se eu sair, eu vou sair com a torcida me valorizando, sabe? E eu não acho que é uma postura correta. Repito, Arthur Jorge está marcado na história do Botafogo, está marcado, né, tem o seu nome na história do Botafogo, ninguém vai tirar o que ele conquistou, e como protagonista, sim, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, um cara que, porra, cara, eu acho que 90% dos treinadores no mundo, eu acho que 100% dos treinadores brasileiros, eu diria, 100% não vou dizer, mas 99,9%, teriam tirado um Igor Jesus, um Almada, um Savarino da final, quando o Gregory foi expulso, teriam colocado um volante, o Danilo, o Tietê, o Alan, e a gente não teria visto o Botafogo continuar com aquela postura. Então, assim, o Arthur Jorge como treinador foi espetacular, foi mágico no Botafogo. Mas agora, acho, como eu tinha falado aqui sobre aquela questão da idolatria, né? Quem é ídolo, quem não é, o pós-conquista também conta muito, sabe? Postura, atitudes, a maneira como você sai, como você fecha uma porta, a maneira como você cumprimenta uma pessoa olhando nos olhos e falando, cara, é isso, missão cumprida. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer de fato, mas honestamente, eu acho que a postura do Arthur Jorge não foi das melhores, sabe, na minha opinião. Se tudo isso se concretizar, a saída dele, antes mesmo de conversar, né, com o pessoal no Botafogo, ele falando, né, jogando em entrevista sobre valorização, num momento tão bom para o Botafogo, ele puxando para esse lado, puxando os holofotes para si e indo embora, né, ainda mais para o Catar, que, porra, assim, ele vai para onde ele quiser, né, gente, liberdade para tudo. Eu, particularmente, iria, sei lá, cara, se fosse para ganhar, beleza, os 2, 3 milhões aí por mês, iria se fosse a Arábia Saudita. Sabe, que a Arábia Saudita, porra, cara, no mínimo você tem uma liga que tá todo mundo olhando, tem mais competitividade, tem jogadores que estão vindo da Europa, da América do Sul. Pô, o Catar, mano, sabe, não vai se esconder lá, enfim. Escolha dele, não condeno a escolha, acho que ele é livre para fazer o que ele quiser, mas eu acho que tem que haver transparência na hora que você faz esse tipo de coisa, tá legal? E se concretizar dessa maneira, essa saída, eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais transparente, tá certo? Um abraço, rapaziada. Tamo junto, até a próxima e fui.